Vamos lá. Eu falei, Cássio, que a gente poderia gravar um vídeo, mas talvez a gente consiga fazer aqui agora um pouco, já que a gente está no tema Libertadores, trazendo algumas lembranças. Eu acho que a gente pode seguir e trazer um pouco da história do Nordeste na Libertadores, tá? Afinal, Cássio, Bahia e Fortaleza vão escrever um novo capítulo dentro de uma história que já existe. Inclusive, começou com o próprio Bahia. Tá? Uma história que a gente vai passar aqui 4 eras, digamos assim, em que o Nordeste já, já teve 8 participações na Libertadores, vai ter agora a nona e a décima, mas com 4 clubes envolvidos: Bahia, Fortaleza, Sport e Náutico. Então, Cássio, a gente começa agora esse passeio histórico, entra no nosso DeLorean para fazer essa volta no tempo da história do Nordeste na Libertadores. E essa história, Cássio, começa justamente com o Bahia, campeão da Taça Brasil de 59. O Bahia tem a honra de ser o pioneiro, inclusive ele usou essa expressão, né? Quando ele conseguiu a classificação, ele usa a expressão de que o pioneiro voltou. E o Bahia foi o primeiro brasileiro, Cássio, na Libertadores. Estreia com a derrota, né, para o São Lourenço de Almagro, fora de casa, um 3-0 contundente. Mas depois, no jogo de volta, consegue uma vitória que, queira ou não, está nos livros de história, porque é a primeira vitória brasileira na Libertadores. Isso já valeu pelas quartas, né, Cássio? Já tem essa marca histórica de que a Libertadores começava nas quartas. Foram 7 times na primeira Libertadores. E tudo muito inicial. A atual Liga dos Campeões já tinha, Fred, começado 4 anos antes, na temporada 55-56, foi o Real Madrid. O Real Madrid emendou aquele pentacampeonato, né? 56, 57, 58, 59 e 70. E nesse cenário, já tinha uma ideia da Conmebol de criar um torneio semelhante, até porque tinha tido um vislumbre de competição ali com o torneio de campeões de 1948, que o Vasco ganhou. E nesse caso, e parou ali. Foi no Chile, o Vasco foi campeão em cima do River Plate. Muitos anos depois, 50 anos depois, quase 50 anos depois, foi reconhecido como equiparado à Libertadores. Mas faltava ainda para ter esse cenário. E no Brasil, faltava até a indicação do representante, porque todos os outros países já tinham um campeonato nacional. Essa estrutura de campeonato estadual é bem nossa, né? Do Brasil, pelas dimensões do Brasil, pela infraestrutura da época. E não era a coisa mais fácil fazer competições nacionais. Mas aí acho que em 55 a CBD já lançou uma carta de intenção de criar uma competição nacional. E quando vai ter a Libertadores, a Taça Brasil ela entra já com esse objetivo, para indicar o representante do país, o campeão nacional do país, e representar o país já na Libertadores de 60. E aí o Bahia estreia nas quartas de final, mas assim, basicamente todo mundo estreou nas quartas de final, tá? Assim, foi. Só quem não jogou foi o Olímpia, porque aquela edição teve 7 times e o Olímpia estreou já na semifinal. Assim, não faltou um time para completar o chaveamento. E naquela primeira edição, seria universitário, tá? O chaveamento do Olímpia, mas acabou não disputando, o Olímpia passou. Os outros foram Penharol e Jorge Wilstermann, da Bolívia, São Lourenço e Bahia, Universidade do Chile, Milionários da Colômbia e Olímpia Universitário. Perceba que são todos times que continuam sendo figuras presentes na Libertadores, né? E o Bahia voltando a ser presente porque ele está disputando agora. Mas todos os outros que eu citei são nomes que você vê com alguma regularidade na Copa Libertadores. Não tem aquele time que deixou de existir e nada do tipo, não. E o Penharol acabou sendo campeão, né? E na final do Mundial, Copa Intercontinental, deu Real Madrid nessa primeira edição. No caso do Bahia que você falou,
teve esse cenário desse 3-0, assim, já deu... já ficou um pouco difícil, né, para a largada, mas tem o fato da primeira vitória, já na volta em Salvador. Já existia a Fonte Nova é de 1951, né, mas só um não inferior dela, e vence por um placar que acaba evitando a desclassificação, mas pelo menos ficou para a história como a maior, a primeira vitória da história do Brasil na Libertadores. O Bahia, ele participa dessa Libertadores de 60 como campeão brasileiro da Taça Brasil, que depois vai ser unificado lá em 2010, mas foi como campeão nacional, já na época, reconhecido na época. Aí o Bahia, Fred, do jeito que a gente está vendo na tela, ele vai ter uma segunda participação logo depois, tá? Em 1964. A entrada do vice-campeão não seria ali. Naquele momento, o que aconteceu é que o Santos tinha vencido a competição. E aí possibilitou a entrada de um segundo representante. Isso já tinha acontecido também em 63, porque o Santos ele ganha... Santos de Pelé, no caso, né? O Peñarol ganha 60 e 61, o Santos ganha 62 e 63, e o Independente de Avejaneira vai ganhar em 64 e 65. E só depois alguém começa a ganhar de uma vez. Mas como o Santos ganhou em 62 e 63, na Libertadores de 63, o Santos entrou como atual campeão nas fases avançadas e o Botafogo, vice da Taça Brasil, foi indicado. E em 64 foi a mesma lógica. O Santos ganhou a Taça Brasil novamente, seriam 5 títulos seguidos da Taça Brasil, e ganhou a Libertadores. Aí abriu para o Bahia, que tinha sido vice-campeão. Perceba que o Bahia já tinha sido uma vez vice-campeão da Taça Brasil, ele foi vice também de 61, mas não teve brasileiro campeão da Libertadores, então ele não teve essa benesse, né? Só que nesse caso do Bahia, a de 64 foi uma participação, Fred, muito rápida, que por muito tempo ficou até em segredo qual tinha sido a fase. Porque quando o Corinthians vai cair lá no futuro, aquele Corinthians de Ronaldo, Roberto Carlos, que cai para o Tolima na pré-Libertadores, tecnicamente não foi a primeira vez. Tecnicamente a primeira vez foi essa de 64 do Bahia. Porque foi uma fase preliminar para ir para a disputa, para a fase principal, e o Bahia acabou eliminado, mas com a curiosidade. Os 2 jogos foram na Venezuela. Assim, por escolha do Bahia, questão de custo, assim, foi lá e lá. O Bahia teve que enfrentar e acabou não passando desse. Escolha do Bahia foi Cássio. Se não do Bahia, não, por questão de custo, um acerto, assim, para estar fazendo discussão, não sei, confesso, Fred, agora não tenho precisão, mas assim, é uma questão de custo, porque senão ia ter que botar para jogar. Bora jogar lá em Salvador e tal, e acabou sendo 2 jogos por lá. A terceira participação vai ser ainda na década de 60, com o Náutico 68, e aí com o vice-campeão entrando pelo fato do Brasil ter 2 vagas. Aí quando tem a virada de chave, quando a Libertadores começa a ganhar mais participantes. Porque o Palmeiras foi o campeão da Taça Brasil, o Náutico foi o vice-campeão da Taça Brasil, uma disputa que chegou até o terceiro jogo, e o campeão da Libertadores de 67 foi o Racing 66, 67 foi... Não, 67 foi o Racing, 66 foi o Peñarol. O Peñarol ganha em 66 e ganha a final do Mundial, e o Racing da Argentina ganha em 67. Mas aí teve essas 2 vagas. E perceba que nesse ano, se você estiver mais atento, em 67 já tinha tido o Roberto Gomes Pedrosa. Tá oscilando um pouco para mim, não sei se está sendo para vocês. De vez em quando vocês estão saindo da tela. Tranquilo. Aqui. Tá tranquilo, Cássio. Tá. Então, mas está do nosso lado. Ótimo, para ele não está acontecendo. Então, voltando aqui, em 68, já tinha. Desculpa, em 67 já tinha o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Foi a primeira edição. Mas poderiam ter mandado, então, o campeão da Taça Brasil, o campeão do Robertão, né? Os 2. Não foi o que aconteceu. Foi só a Taça Brasil que representou o Brasil na Libertadores de 68, e o Náutico acabou caindo nesse caso, em 68, começa a fase de grupos, o Náutico caiu na fase de grupos. Começa para os brasileiros. E o Náutico caiu, mas com uma particularidade, Fred. O Náutico vence 2 jogos. A campanha do Náutico não foi ruim, não, tá? Dentro do campo. Foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Eu ia perguntar justamente isso. Em tese era para ter chance de passar. Mas numa dessas vitórias aqui no Recife, acho que nos aflitos, porque na Taça Brasil não decide na Ilha do Retiro contra o Palmeiras, mas acho que já foram nos aflitos os jogos. Essa foto, inclusive, é na ilha. É na ilha, mas esse é de qual jogo? Deve ser contra o Palmeiras, mas é que eu tô falando, é um jogo da Venezuela. Aqui, o Gabriel Evangelho, foi por conta da logística mesmo, ele tá falando até no comentário que os 2 jogos foram na Venezuela, logística e custo. Né? E voltando para o Náutico,
o Náutico só podia fazer 2 substituições naquela época. Era uma coisa nova ter substituição, tá? Assim, não existia cartão ainda, cartão coisa que vai ser criada em 70, ali era expulso direto, não tinha... Futebol era diferente, a substituição não era algo muito comum no futebol, tinha nem 10 anos, eu acho que ainda usava número se brincar. Não, acho que foi na Copa de 54 que usou, pronto, mas até ali não tinha 30 ou 50, enfim, mas era questão nova. O Náutico fez uma terceira substituição, Fred. E o que eu já fiz essa matéria no Diário, que é muito curioso, o registro do Diário na época, o time venezuelano avisou o Náutico, que o Náutico, estou fazendo a terceira substituição, não pode não, o cara do Náutico bateu no peito, deixa comigo, pode. Aí o Náutico fez a terceira substituição e perdeu. Aí vem o que se fala muito, é que pode ter sido proposital, para não passar de fase, porque o custo ali era um olhar diferente sobre a Libertadores, sabe? Nós estava jogando assim, se passar de fase vai ter que fazer viagem internacional, vai ter que ser isso e aquilo. Mas enfim, eu acho que se isso for verdade, eu acho que escolher o pior caminho possível, assim, é um erro de regulamento, assim, enfim. Mas o Náutico fez isso, o Náutico perdeu os pontos desse jogo. O Náutico ganhou o jogo no campo, mas perdeu os pontos dessa partida por ter feito uma substituição a mais em um desses jogos. Eu ia perguntar isso, Cássio, que algumas estatísticas só consideram que o Náutico tem uma vitória, né? Porque esse jogo... Eu coloco duas. Eu coloco duas e coloco a ressalva de que os pontos foram perdidos. Porque se você fizer isso no campeonato inteiro, você pensa assim, se você fizer o campeonato inteiro, vai dizer, aquele time perdeu 38 jogos. Não foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Você pode dizer que a pontuação foi essa e tal, mas ele ganhou o jogo. Por exemplo, num campeonato, se você perde os pontos, fica o resultado ali, você deduz todos os pontos que o cara ganhou, mas fica o resultado ali. Você não anula aquele resultado, pelo menos não hoje em dia, né? Não transforma a vitória em derrota, você perde os pontos. E aí, desde 68, ou seja, foram 3 participações em menos de 10 anos, e aí o hiato vai ser muito grande, tá? A Taça Brasil, Cássio, que inclusive 68 é a última edição da Taça Brasil. Aí o Robertão continua sendo o Campeonato Brasileiro até 70, e em 71, Fred, aí começa o Campeonato Brasileiro de fato, e o Brasil tinha 2 vagas. Eu não sei se você tem um segundo E aí quadro. A gente vai por blocos, né? O primeiro bloco é justamente Náutico e Bahia, né? Bahia 2 vezes, Náutico uma vez, que conseguiram a vaga via Taça Brasil, e o segundo quadro vem com os clubes que conseguiram pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Sport como campeão brasileiro de 87 e o Bahia como campeão brasileiro de 88, Cássio. Nessa época, de 71 até a edição do Bahia, até 88, porque 89 só ia pelo brasileiro. Porque 89 vai surgir a Copa do Brasil. E o Brasil só tem 2 vagas. Esse crescimento de vagas é uma coisa que vai demorar para chegar um pouco. E nessa situação, ia o campeão e o vice. Aí ficou muito difícil, né? O brasileiro não era de pontos corridos, ele geralmente quase sempre tinha semifinal e final. Algumas edições tiveram oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. E até essa de 88 do Sport, a participação mais próxima foi a do Santa Cruz, que em 75 foi semifinalista do brasileiro, numa semifinal de jogo único. E Santa Cruz e Cruzeiro no Arruda. Não tinha vantagem de empate para ninguém. Quem ganhasse levava o jogo para prorrogação, se empatasse. Mas era assim: se o Santa Cruz tivesse vencido o jogo, e o jogo foi um jogo, e não foi no Arruda, se tivesse vencido o Cruzeiro, primeiro teria sido finalista do Brasileiro de 75 e teria ido para a Libertadores de 76. Mas aí perdeu o jogo por 3-2, tomando o terceiro gol aos 43 do segundo tempo. Com uma história foda, vai para um lado para o outro. Aquele gol foi Palhinha que fez, Palhinha do Cruzeiro. Fez o Cruzeiro ser finalista do Brasileiro, embora o Cruzeiro tenha perdido o título de 75, foi com essa vaga que o Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores de 76, na final contra o River Plate. Assim, uma vaga que ele consegue um gol aos 43 do segundo tempo dentro do Arruda contra o Santa, e poderia ter sido o Santa. E detalhe, na bola, não é um absurdo pensar que o Santa poderia ter feito esse papel em 76, não, tá? Santa Cruz tinha jogadores na seleção brasileira, tanto é que estava decidindo em casa uma vaga na semifinal. Enfim, essa foi a única chance próxima até o título do Sport em 88, que inclusive a Libertadores ela é um ponto-chave na polêmica, né, do Campeonato Brasileiro entre os módulos amarelo e verde, que é justamente na hora do cruzamento para dizer, as vagas da Libertadores saem desse cruzamento. A Copa Brasil, que é a taça das bolinhas, e as 2 vagas na Libertadores, não tinha.
se ao torcedor do Flamengo que se considera campeão, e aí a discussão não é essa, mas assim, se você abraçar essa tese, você pode até você abraçar essa tese, mas não tem como abraçar a vaga da Libertadores, porque a vaga da Libertadores é o tipo de coisa que nunca ficou em discussão que seria dado na Copa União. Ela sempre ficou projetada nesse quadrangular. Que ou valeria pela vaga da Libertadores ou a vaga da Libertadores e o título brasileiro, que foi o que aconteceu. E aí, Flamengo e Inter se recusaram a jogar quadrangular, o Sport jogou os 2 jogos com o Guarani e foi para a Libertadores. E nessa época, uma coisa que faltou dizer é o seguinte: não tinha sorteio dentro dos brasileiros. Os brasileiros sempre jogavam no mesmo grupo. E era contra 2 times de outro país do mesmo grupo também. Em 88 foram peruanos. O Alianza Lima e o Universitário de Lima também. Nessa época, o campeão e vice, o Bangu, por exemplo, jogou a Libertadores de 86. Eu acho que foi o único brasileiro que não ganhou nenhum jogo na fase de grupos. Bangu e Coritiba jogaram a Libertadores de 86, que eles fizeram a final de 85, né? E aí o Sport cai na primeira fase porque empatou em 0-0 com o Universitário, o último jogo que ele fez em casa contra nessa Libertadores. Precisava vencer e acabou, tinha feito 5-0 no Alianza e tinha a chance de classificar, mas acabou ficando no 0-0. Curiosamente, o Bahia, vamos dizer assim, vingou o Sport. Porque o Bahia, no ano seguinte, Fred, quando o Bahia vai para Libertadores de 89, ganhando o Campeonato Brasileiro, ele vai passar na primeira fase e vai pegar nas oitavas de final o Universitário do Peru, o mesmo Universitário que tinha parado, e tirou o Universitário. Empatou em 1-1 em Lima e ganhou 2-1 na Fonte Nova. Mas sobre a campanha do Bahia, que foi muito boa. Que é a grande campanha do Nordeste na Libertadores, né? É a do Bahia de 89. Eu ia entrar nesse ponto. Na fase de grupos, o Sport teve 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. E teve dedução de ponto. E o Bahia teve, na fase de grupos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Bahia passou invicto. Em 60, naquela participação do Bahia em 60, se você olhar a classificação final, o Bahia foi 5º colocado. Porque ele cai no chaveamento, considerando quartas de final, e foi o que venceu o seu jogo, chegou a vencer um jogo. Então, na hora da pontuação, o Bahia foi 5º colocado. Mas é 5º colocado tendo uma vitória e uma derrota. O Bahia ele repete essa colocação nessa Libertadores, mas a partir do ótimo desempenho que ele teve no geral, jogando 10 partidas. Como a gente está vendo os quadradinhos ali, são 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Então, o Bahia chega novamente às quartas de final, mas tendo um peso completamente diferente em termos de desempenho, né? E tem uma curiosidade, Fred, sobre a fase de grupos, que é a seguinte. O Bahia, Ravel quando participou, mais cedo ele falou que o título brasileiro do Bahia está perto de fazer aniversário, né? O Bahia foi campeão brasileiro de 88, só em 89, isso era muito comum. Inclusive foram 3 anos seguidos assim. O título do São Paulo sobre o Guarani em 86 foi finalizado em 87, o do Sport de 87 foi finalizado em 88 e o do Bahia de 88 foi finalizado em 89. A última vez que isso aconteceu foi recentemente, por causa da pandemia. É sempre por uma situação dessa, da pandemia, que o campeonato de 20 acabou em 21, e na época de campeonato de mata-mata, a última vez tinha sido aquela da Copa João Avelange, em janeiro de 2001, decidindo o título 2000. O título o título brasileiro de 88, lá no Beira-Rio, com 79 mil pessoas, ele foi definido no dia 19 de fevereiro de 89. O Bahia tinha vencido no dia 15, tinha vencido por 2-1, de virada, na Fonte Nova, com 90 mil pessoas. 4 dias depois, foi 0-0 e foi campeão brasileiro. Não sei se tu chegou a olhar isso, Fred, vou fazer a pergunta. Quando é que tu acha que foi a estreia do Bahia na Libertadores? Cássio, eu acho que foi logo na sequência. 2 dias depois. Isso, eu vi na pesquisa. O Bahia simplesmente, logo na sequência. O Bahia simplesmente não voltou para Salvador, porque a primeira rodada era Internacional e Bahia. O grupo que os brasileiros jogam juntos contra os venezuelanos. Então o Bahia foi campeão brasileiro de 88, no dia 19 de fevereiro de 89, e no dia 21 de fevereiro de 89 jogou na Libertadores. E deu tudo certo, porque o Bahia, o 0-0 bastou para o Bahia ser campeão. E a estreia foi 2-1 para o Bahia em cima do Internacional no Beira-Rio. Então, assim, meu irmão, o Internacional não dá para reclamar daquele campeonato, não. Assim, não chegou perto de fazer uma graça. Aí quando o Bahia é campeão, volta para Salvador, que tem. E aí tem vídeo, tem no Marcos, que é aquele carnaval, até porque é carnaval, pô. Veja, é 21 de fevereiro. Pensa assim que o Bahia está sendo campeão brasileiro, está estreando a vitória da Libertadores e está voltando para Salvador. Aí é uma esculhambação, meu irmão. 200 mil pessoas no aeroporto, isso é um absurdo desse. Ô, Cássio, só que, fala. Uma coisa, continua. Só que esses 2 times vão se enfrentar novamente. E aí, quando o Internacional vai finalmente dar o troco, nas quartas de final,
porque o regulamento da época, e durante muito tempo foi assim, eu cresci vendo isso 20 anos, não permitia, Fred, que um time do mesmo país enfrentasse outro depois das quartas de final. Enquanto, por exemplo, a gente está vendo aí 4 anos, são quantos? 2020, 21, 22, 23, 24, 20, acho que são 6 anos que é só Brasil contra Brasil. Não, é isso tudo já? Não, teve claro que Não, não, teve pô, teve Teve Fluminense. Boca e Flu, né? teve Boca e Boca e Flu. Flu. Mas são 4 dos últimos 5 anos, né? Acho que os 5 dos últimos 6, uma parada dessa. 5 dos últimos 6, que tem do Brasil contra Brasil. E antes não podia ter o mesmo país nem na semifinal, quanto mais na final. Então, mesmo que os dois times tivessem ótimas campanhas, se dois times do mesmo país chegassem nas quartas, o cruzamento mudava completamente, eles se enfrentavam. E isso fez com que, independentemente do chaveamento, que Internacional e Bahia se enfrentassem nas quartas de final da Libertadores de 89. E aí o Internacional vence na ida, o jogo foi na volta, foi na Foot 9, que é a campanha do Bahia era melhor, e esse print que está na tela, isso não é fumaça não, tá? Isso é água voando. Assim, foi o campo completamente encharcado. Então, assim como o Internacional conseguiu fazer, né, o Bahia conseguiu segurar o 0-0 na final do Brasileiro e passou, mas sem nenhum problema no gramado, segurou na bola. O 0-0 no campo encharcado acabou também fazendo com que o Bahia não conseguisse a vitória, e aí o Internacional passou para a semifinal da Libertadores, onde ele parou diante do Olímpia. A final foi o Olímpia e o Atlético Nacional de Guita, aquele goleiro Guita. Inclusive, Cássio, me chama muita atenção a escassez de imagens das Libertadores do Sport e principalmente do Bahia, de 89. Do Sport só em preto e branco. E esses coloridos só são os prints da TV. Mas me chama muita atenção, muita atenção mesmo. Você não tem pouquíssimos registros do Bahia. Pouquíssimos. É muito difícil achar foto do Bahia. E um dos pontos que eu acho que eu. Pode talvez tenha no acervo, assim, no acervo dos jornais da época. Isso, eu tô falando Google. Eu tô falando Google, claro, acessível para qualquer um. Mas seria tudo preto e branco. Matéria, por exemplo. Não, essa matéria, por exemplo, é do Correio Brasiliense. Não, eu sei que seria tudo preto e branco, mas não tem, tá? Não tem do Bahia. É uma coisa, uma escassez absoluta. E essa matéria que Tafarel classifica o Inter é uma matéria do Correio Brasiliense, né? Você tem a foto aí, você vê muito, né, problema de chuva, tudo, e ressalta justamente isso que você falou, né? Que foi um jogo impraticável e que esse impraticável ajudou o Bahia. Exatamente. E só falando, explicando um pouco mais sobre essa questão, os jornais, a placar já tinha fotos coloridas e tal, parte das reportagens ali da capa e parte das reportagens internas, não todas, mas alguns. Mas os jornais eram basicamente preto e branco. No Diário de Pernambuco, a gente trabalhou muito tempo lá, né? Eu acho, Fred, que... eu acho que 88, 89, quando começa a ter só a capa do jornal de domingo, alguma coisa assim ser colorida, porque era uma evolução da impressão dos jornais, um custo mais caro. E aí eu lembro porque teve na Copa América de 89 o jogo Brasil e Paraguai, e aí teve uma foto colorida. Não, começa na verdade em 88, eu estava falando aqui, em 88, que Bahia e Sport, no jogo das quartas de final do Brasileiro, o jogo de ida da Ilha do Retiro, aquela foto que é uma foto da Boboizinha, essa foto tá no Google, por exemplo, a foto de Dinho do Sport e Bobô do Bahia na Ilha do Retiro, jogo de ida das quartas de final, aquela foto é colorida porque aquela foto é do Diário de Pernambuco, a foto da capa do jornal. Então, assim, eram poucas fotos. Mas é isso. Nesses registros aí dessa Libertadores, isso é tudo a época pré-São Paulo, né? Porque acho que o São Paulo é que vai dar uma guinada muito grande ali, aqueles títulos de 92 e 93. Então, Cássio, a gente vai para o terceiro capítulo, que é justamente a Copa do Brasil, né? O Sport é o único clube até hoje, né, que chega via Copa do Brasil para Libertadores e faz uma campanha, né, com a primeira fase espetacular. A gente até já falou um pouco disso no programa, né? Faz uma primeira fase fortíssima, mas acaba enfrentando o Palmeiras nas oitavas, né? Um jogo duríssimo, derrota lá na última bola do jogo, empate aqui desculpa, derrota lá, vitória aqui, o confronto fica empatado e é decidido nos pênaltis, naquela que o próprio Marcos, né, define como a maior atuação da sua carreira. Mas teve um novo hiato aí, né, Cássio, de 89 até 2009,
mais 20 aninhos aí para o Nordeste voltar para a Libertadores, né? A gente viu aí 20 anos de 68 até 2008 e mais 20 anos aí de 89 até 2009. E nesse caso, dando muito trabalho para participar, né? Esses 11 anos do Bahia, de 20 anos, na verdade, né, do Bahia de 89 para o Sport 2009, a região ficou perto algumas vezes de voltar. Por exemplo, entre aquela do Náutico de 68 e a do Sport de 88, ou seja, naqueles 20 anos, só teve uma vez, de fato, assim. Alguém poderia citar o Fortaleza de 68, eu até já coloquei essa matéria uma vez, mas tem um erro que vi depois, que não tinha como ter disputado aquela vaga, porque o torneio que o Fortaleza vice da Taça Brasil de 68 só seria só em 69 que ia ser disputado e não daria tempo de jogar a Libertadores. O Brasil acabou não tendo representante, enfim. Mas nessa época aí, teve o Sport vice-campeão da Copa do Brasil de 89, chegou aí para o vestiário no segundo jogo, com empate por gols dando título, mas toma um gol de Cuca, que hoje é treinador, e perde o título da Copa do Brasil para o Grêmio, 89. O vice da Copa do Brasil do Ceará de 94, no qual o Ceará teve um pênalti escandalosamente não marcado, se faz 1-1, foi 0-0 no Castelão com o Grêmio, se faz 1-1 na volta, seria campeão, teria jogado a Libertadores de 95, e aí eu faço aquela mesma situação que eu disse do Santa Cruz com o Cruzeiro. Aquela Copa do Brasil que o Grêmio ganhou em cima do Ceará foi a vaga que fez o Grêmio depois ser campeão da Libertadores de 95, com Paulo Nunes, com Jordel, ou seja, o detalhezinho que muda, assim como foi o lado do Cruzeiro, nesse caso foi o do Grêmio, que vai ser campeão de 95. Também teve o Vitória de 93. Mas, Cássio, uma dúvida mesmo, mas Pode existe falar. uma discrepância grande entre o Santa Cruz e... Não, enorme. Que ali poderia ser, de fato, um time competitivo até na Libertadores, né? Já o Ceará, não, né? Não, são duas coisas. É porque ali... uma coisa é... Nem Cruzeiro seria campeão da Libertadores e nem Grêmio seria campeão da Libertadores. Essa é uma coisa. Esse é o ponto. O outro ponto que você está falando é o seguinte: realmente não tem comparação, mas não tinha sido essa comparação que eu fiz. O Santa de 75 talvez tivesse chance na Libertadores de 76. O Ceará seria muito mais difícil. Mas o ponto que eu trouxe assim em comum foi que aquele detalhezinho fez com que o campeão, no ano seguinte, fosse o campeão da Libertadores. O Grêmio ali que fosse na vaga. E o terceiro time que... foi o Vitória de 93. Não ficou tão perto, não, porque o Vitória levou um lailô da seleção brasileira, que era o Palmeiras de 93. Assim, fica perto porque foi vice-campeão, mas assim, a final passou longe de ganhar o campeonato e deu azar que naquela época ser vice-campeão brasileiro já não ia mais para a Libertadores. E por fim, o Sport vice-campeão na Copa dos Campeões de 2000, que é quando a Libertadores aumenta o número de vagas, passa a ter um pouquinho mais de vagas, e a vaga era para o campeão na Copa dos Campeões, que durou entre 2000 e 2002, o Sport perde para o Palmeiras. O Palmeiras faz mal. E lá no final em Maceió. Até que finalmente alguém consegue essa vaga, que é o Sport da Copa do Brasil, né, Fred? Ganha a Copa do Brasil em 2008, vai para a Libertadores, faz uma campanha num grupo da primeira fase contra 3 campeões da Libertadores, a LDU, que era a atual campeã. O Sport ganhou os 2 jogos da LDU. O Colo-Colo, que tinha sido campeão em 91, e o Sport ganhou os 2 jogos. E o Palmeiras, que tinha só um título na época, o título 99, e aí na primeira fase perdeu na Ilha e empatou em São Paulo. Aí, como a gente já falou, o chaveamento aconteceu de rolar Sport Palmeiras, mas não foi sorteio, foi simplesmente a ordem dos classificados do primeiro e dos líderes e dos vice-líderes. Aí na hora do chaveamento pré-definido, bateu que a campanha do Sport era justamente para pegar do Palmeiras. E aí o Palmeiras eliminou o Sport nos pênaltis, Marcos pegou 3 pênaltis. Lembrando ainda que Magrão, na verdade, pegou o primeiro pênalti da disputa. O Sport saiu em vantagem. O Magrão pega o primeiro pênalti, mas o Sport já não converte. O Sport não faz 1-0. O Fumagalli, acho que perde o primeiro pênalti, enfim. Aí daí o fumo entrou. Exatamente, Cássio. Procurei muito para ilustrar aqui aquela capa do diário que eu fiz, né? Libertadores, com a palavra dor destacada e a bola, né, nessa parte de cima da rede, morta em cima da rede, Marcos comemorando e Dutra com o olhar perdido ali depois de ter desperdiçado a chance. Falados. Como rubro-negro, nunca te incomodou nada os jogos, a maioria eu acho, né? Não sei se foram todos, ter sido com essa camisa. Eu sempre achei que descaracterizou. Foram jogos fora de casa, né? Foi só fora de casa. Alguns jogos fora de casa. Olha, pode ver que a de cima ali tá de rubro-negro ali na ilha. Ele jogou camisa de dourado. Essa camisa vendeu, assim, muito, muito.
Não, na parte do marketing, com certeza, porque eu lembro que... Não, muito. Eu tenho essa camisa. Veja, essa camisa vendeu muito na época, assim. O único debate, Atos, aí em relação a ela é que, tipo, em jogos em que poderia ter jogado de rubro-negro fora de casa, jogou de dourado. Porque ela substituir a branca é ótimo. Certo? Ela substituir a branca é ótimo. Mas ela foi usada, por exemplo, contra o Colo-Colo e a LDU que jogam de branco, né? Então o Sport poderia tranquilamente ter jogado de rubro-negro, mas não me incomoda em nada não, Atos. Eu acho que ela tem uma... A imagem dela ficou muito bem guardada, assim. Tem uma coisa nessa época do Sport jogando na Libertadores que eu achava genial na época e acho que poderia ter sido retomada em algum momento, já que a gente está na era dos memes, que foi uma promoção que teve, tá, do Sport com a patrocinadora, que você tem que fazer uns vídeos criativos junto com o Cimento Nacional. Não sei se vocês lembram disso. Lembro, você ia ganhar uma passagem. Meu amigo, era cada vídeo assim que a turma abriu. Eu lembro que o saco de cimento por dentro do elevador. Enfim, fazendo vários vídeos mesmo, sketch. Fazendo sketch com o saco de cimento participando da sketch. Era um melhor. O que eu lembro dessa campanha assim, em relação ao mercado e economia foi que o Sport errou muito na precificação. Colocou R$100 o ingresso nessa Libertadores. Não vendeu todos os ingressos na Ilha do Retiro. Porque R$100 em 2009, um ingresso, assim, foi uma maluquice. O ingresso da final da Copa do Brasil, um ano antes, se não me engano, foi R$40. Da final. Aí meteram 100, assim, errado na precificação. E a outra foi a primeira vez que o Sport pagou R$100 mil a um jogador, né? Foi Paulo Baier, se não me engano, veio por R$110 mil, o que hoje parece um negócio tão assim. Essa foi a primeira vez que o Sport, tá trazendo esse caminhão de jogadores. O CNPJ ali quase foi embora ali com o Paulo Baier. Fred, foi a primeira vez que pagou um salário de tantos dígitos. Cássio, e aí a gente chega na atualidade, digamos assim. Uma atualidade que é dominada pelo Fortaleza. Né? No Brasileiro dos Pontos Corridos, só o Fortaleza conseguiu vaga até o ano passado, quando o Bahia também consegue uma vaga para a fase de classificação, para pré-Libertadores. Mas o Fortaleza, em 2021 e ano passado, ficou na 4ª posição da Série A. E aí, Cássio, já chega na Libertadores também fazendo uma campanha bem digna, né? O Fortaleza teve o River dentro do grupo, jogos duros, vai para as oitavas de final e aí para diante de um Estudiantes na extrema dificuldade, né? A largada foi difícil, né? Perde os Foi 2 jogos da largada isso, e vai fazer uma campanha de recuperação com a classificação na última rodada, assim, metendo 4 lá no Colo-Colo. Chegou a ter torcedor que queria que usasse time reserva na Libertadores, porque também com problemas foi difícil a classificação. Né? A classificação vai vir na última rodada, e mais passe de fase. E eu destaco também, por exemplo, que o Fortaleza, em vários jogos, assim, sobretudo os de Buenos Aires, aí da final sul-americana, de levar 2.000 torcedores. Por isso, assim, que aquele número ali eu achei, me surpreendeu, assim, eu achava que seria muito mais. Ele jogar aquele 30 na mesa foi foda. Não, a mobilização me impressiona, a gente viu ali no aeroporto uns 30. Porque o Fortaleza levou 2.000 para esse jogo do River Plate. Claro, veja, com todo respeito aos irmãos bolivianos, mas assim, Buenos Aires acaba sendo uma viagem mais... Estou nem falando de distância, falando de facilidade, mais fácil para sair pela quantidade de voos, quantidade de hospedagem, enfim, até como destino turístico também e tal, e faz com que você junte tudo, né, nesse pacote. Eu acho que para o brasileiro, Buenos Aires é tipo assim, é o lugar mais prático de você ver o jogo no exterior, né, assim, pela quantidade de times. Tá caríssimo, né, agora. Não, tá caríssimo, mas tá basicamente tudo tá caro, mas assim, mas em algum momento era bem acessível. É o recorte de agora, né? Dentro desse cenário. E aí o Fortaleza levou o que a gente estava acostumado a ver, tipo, quando o Grêmio vai. Não vou dizer outros times, não vou ficar dizendo muita gente, não, porque não é todo mundo que bota aquela quantidade, não. De vez em quando tem um brasileiro lá, que bota lá, não bota de torcida nacional, que não leva tanta gente, não. Mas enfim, a campanha foi muito digna, a primeira campanha do Fortaleza, que foi como 4º colocado, ele entra como você falou, de G4, para no Estudiante, que é assim, tetracampeão, tradicionalíssimo, já jogando no seu novo estádio o Uno. Libertadores da América.
Não, Ah, esse, não. esse é o do. Esse é Esse é o Independiente, do O Estádio Independiente. Único de La Plata. Não. É o Uno. Porque o único é Uno, aquele né? que você já viu um show. Sim. O jogo não foi naquele, foi no do Estudiantes Dois mesmo, que é shows. Uno. Dois shows. Hã? Dois Hã? shows. Ah, é loucura, pô. Dois shows. Pronto. O Estudiantes jogou a final da Libertadores 2009 lá, né? 0x0 com o Cruzeiro na ida, vai ganhar do Cruzeiro no Mineirão na volta. Mas ele inaugurou o estádio dele e o Fortaleza já jogou nesse estádio, em um confronto duríssimo. E detalhe, o Estudiantes está muito bem de lá para cá. Isso foi em 2022. Nos últimos 2 anos, o Estudiantes ganhou 3 títulos na Argentina. Ganhou a Copa Argentina, a Copa da Liga e o Troféu de Campeões, que é o confronto entre o campeão da Copa da Liga e o campeão argentino. Então, assim, é presidido por Verón, enfim. Vai para essa participação, foram 2 participações seguidas. O Fortaleza tem uma curiosidade que é a seguinte: o Bahia foi o primeiro aí pela Taça Brasil, o Sport foi o primeiro aí como campeão brasileiro, o Bahia também vai como campeão brasileiro, e o Fortaleza é o primeiro aí pelos pontos corridos. O Náutico também foi pela Taça Brasil, e o Fortaleza é o primeiro dos pontos corridos, e com o G4, que já fez com que o Fortaleza começasse já na fase de grupos. Já a segunda participação, como está vendo discretozinho ali, o 8º lugar na Série A, tem toda uma combinação. Ele pega essa vaga na última rodada, e quase ficou com o América Mineiro, ali foi uma disputa, o América Mineiro chegou a ter um gol anulado no último lance do jogo pelo VAR, para saber se o Fortaleza pegaria ou não essa vaga, e ficou em 8º justamente porque os brasileiros estavam abrindo vagas, né? Assim, conquistando a Libertadores e tal, e aí fez com que o 8º colocado brasileiro fosse também, mas nesse caso o Fortaleza caiu na preliminar, na segunda preliminar. Ele cai para o time, o Deportivo Maldonado, passa do Deportivo Maldonado na primeira fase e perde lá Ilô do Cerro Porteño do Paraguai. Sobre 2023, eu sei que é de Libertadores que a gente está falando aqui, mas vale uma curiosidade, que 2023, o destino assim, o ano internacional do Fortaleza em 2023 começou, Fred, naquele estádio de Maldonado. O jogo de ida foi lá. E aí, como o Fortaleza caiu na segunda preliminar, ele vai jogar a Sul-Americana e chega até a final. Aí a final seria no Centenário, depois muda de lugar, e a final foi onde? No mesmo estádio Maldonado. Assim, aí, o roteiro, ele começou e terminou o ano, se tivesse sido campeão, assim, porque seria uma história muito boa, nesse sentido, de começar e terminar no mesmíssimo estádio. No primeiro jogo, se eu não me engano, tendo 400 pessoas, que foi um público muito bom, acho 415 torcedores, e no último jogo, que foi já a final da Sul-Americana, tinha 8 mil torcedores do Fortaleza lá naquele estádio, cara, assim, foi um número absurdo. E agora, Fred, outra vez com o G4, né? Assim, tá indo para a terceira vez em 4 anos que o Fortaleza chega a Libertadores. Deixa eu só passar para Minhoca, se Minhoca tem algum registro a mais aí para a gente incorporar, seja a divisão de quem acompanhou mais de perto nessas 2 primeiras participações do Fortaleza na Libertadores. Não, essa primeira participação do Fortaleza até foi a melhor de estreia, né? Quando fala assim para quem ingressou na fase de grupos, né? Desde quando estabeleceu fase de grupos, foi a melhor de uma equipe nordestina, que ele já foi para as oitavas de final. E aí vocês lembraram bem, né? Naquele ano onde o Fortaleza largou com 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas e o time mal na Série A, então não deu nem para o torcedor viver bem aquela Libertadores, porque a preocupação ali com o rebaixamento na lanterna do campeonato perdurou muito ali no primeiro turno, né, da Série A. E até mesmo o jogo contra os Estudiantes, que, claro, já tinha um pouco mais de mobilização, já era um Fortaleza ainda com problemas ali, tanto é que foi a última partida do Pikachu. O Pikachu acabou saindo e depois o Fortaleza fez muitas aquisições, uma delas foi até o Galhardo, que hoje está no Santa Cruz. E essa segunda participação, o Fortaleza teve um jogo bem tranquilo contra o Maldonado, até poderia ter vencido lá no Uruguai, mas puxou o freio de mão. E no jogo contra o Cerro foi um jogo do goleiro Jean, né? O Jean, aquele aí São Paulo, Bahia, que foi determinante, pegou um pênalti do Galhardo no jogo do Castelão. Fortaleza não fez a vantagem no jogo de ida dentro de casa, perdeu o jogo. E no jogo da volta, até o Júnior Santos fez a jogada ali, que foi o gol do Kaiser. Foi Kaiser? Não estou lembrado não, do jogador. Mas, basicamente, o Fortaleza não teve condições, mas como disse o Cássio, né? Acabou indo para a Sul-Americana e poderia ter essa coincidência aí de ser campeão no próprio estádio onde ele começou na Libertadores. Exatamente. E aí a gente agora traz um grande resumo, né, do Nordeste na Libertadores, já atualizando aqui em número de participações as novas classificações do Bahia como 8º da Série A para a pré-Libertadores, do Fortaleza novamente como 4º da Série A, tá? Para a fase de grupo. Então, Cássio,
Em número de participações, Bahia 4, Fortaleza 3, Sport 2 e Náutico 1. Em número de jogos, 14 para Bahia e Sport, 12 para Fortaleza e 6 para o Náutico. Em número de vitórias, o Sport tem 7 vitórias, é o nordestino que mais venceu na Libertadores. O Bahia tem 6, pode empatar amanhã e ultrapassar na próxima semana, mas deve, caso confirme sua. Aliás, se confirmar sua vaga para a fase de grupo, já deve automaticamente ultrapassar o Sport, né? E o Fortaleza tem 4 vitórias, tá? O Náutico é aquele caso de 2 vitórias dentro de campo, uma foi anulada. Em número de derrotas, Sport e Fortaleza tem 5 e o Bahia tem 3. Fala, O Fortaleza tem a garantia de chegar a 18 jogos, né? Assim, é porque Isso. já está na fase de grupos e o Bahia chegar a 16. Então, assim, essas 2 vitórias do Náutico, o ranking da Conmebol considera só uma mesmo. Era assim, isso que eu ia pontuar, né? É uma coisa que, meio. Se você olha lá, aí, né? eles têm 16 pontos. O Náutico tem 16 pontos no ranking da Conmebol, que é uma vitória histórica, né? Porque fica no histórico, que vale 8 pontos, e 2 empates, cada empate vale 4 pontos, e aí dá 16. Eu tava pensando. Como é? Não, pode terminar, meu. Termina, por favor. Não, assim, por mais que tenha sido uma vitória, a Conmebol não conta como vitória. Então, nesse caso, lá conta sem ser resultado de vitória. Eu tava pensando alto aqui, um tipo cashzinho na década de 60, faria um dinheirinho. Meu amigo. Tinha uns jogos bons aí pra gente cobrir. Tinha. Mas fazendo besteira como sempre, né? Fazendo 3 substituições em jogo de 2. Mas o Náutico é o aí, Náutico desde sempre, né? eu não ia deixar, né, Fred? Pelo amor de Deus. Eu ia dar um grito ali. Ia deixar. Só por cima do meu cadáver que ia ter essa substituição. E em relação a campanhas, né? O Bahia tem 2 quartas de final, mas em contextos completamente diferentes, né? A primeira é só uma marcação oficial, a final ele já largou das quartas, a segunda sim, a campanha de 89 é a melhor campanha de um nordestino na Libertadores. Fortaleza e Sport pararam nas oitavas, tá? Os dois vindo da fase de grupos, né? O Sport inclusive vencendo o seu grupo e dessa forma eles foram até as oitavas e acabaram caindo. O Fortaleza para o Estudiantes, o Sport para o Palmeiras. O Náutico ficou na fase de grupos. Eu vou deixar para fazer uma pergunta sobre perspectiva de ter o nordestino de volta, pelo menos nas quartas. Dia 17 de março, 8 da noite, tem sorteio da Copa do Brasil, da Libertadores, fase de grupos, e a gente vai transmitir ao vivo. É uma segunda-feira, assim que terminar a transmissão ao vivo do sorteio, a gente já emenda direto para as análises. Aí, dia 17 de março, essa pergunta será feita, tá? Se Fortaleza e quem sabe Bahia, caso consiga a classificação, entram nessa Libertadores com chance de atingir pelo menos as quartas de final. Pode falar, Mioca. Só lembrando que nesse dia 17 é um sorteio duplo. Além da Libertadores, vamos ter no mesmo dia o sorteio da Sul-Americana, no qual a Vitória está presente, e que poderá também ter o Bahia. Então vai ser uma live que a gente vai falar dos 2 sorteios, não só o Libertadores, como também Sul-Americana.